Bem-vindos, internautas, a mais um Acha Aqui Cast São José da Tapera. Eu sou João Pimentel e quem tá na mesa hoje comigo é o Dr. Évio. E aí, doutor, tudo bom? Tudo bom, João? Prazer. Dr. Évio, ele é especialista em previdenciário e hoje a consultoria vai rodar solta aqui na mesa, viu? Vamos tirar muitas dúvidas que você tem com a gente. Doutor, fale pra gente como é esse mundo previdenciário. Todo mundo quer se aposentar. E aí hoje a gente precisa conversar. Conversa como foi que você chegou nessa área e como você chegou em Itapera. Isso mesmo, João. Primeiro eu quero agradecer aqui o espaço, muito importante, tá? Para todo mundo aqui de Itapera. O Acha Aqui Itapera vai facilitar bastante a vida das pessoas. E em relação à nossa trajetória jurídica, né? Eu já tenho atuação no município de Pão de Açúcar, né? Sou natural de lá. E vendo o potencial que Itapera tem, também trouxe uma unidade do escritório para cá, para atender também as pessoas de Itapera, de Pão de Açúcar, aqui da região toda, já que Itapera é um grande centro hoje da nossa região. Então, dessa forma, a gente está aqui atuando já há quase um ano, né? E trazendo o principal serviço, que é o direito previdenciário. A nossa região, a realidade da nossa região é de muito zona rural. Então, nós temos os beneficiários que são da zona rural, do benefício do segurado especial, do agricultor, digamos assim, né? Uhum, isso. O previdenciário hoje, para a região da gente, é uma área jurídica que muito se tramita, né? Muito se tem dúvida e tudo. Porque é aquilo que a gente conversa nos bastidores, os casos que chegam até o escritório, né? E aí a gente tem, doutor, me ajude aqui que a minha neta não conseguiu ler esse papel. O que é esse papel? Verdade. Chega assim no escritório, não Chega, chega? chega. Chega muito e veja só, a gente tem até uma evolução hoje. Eu recebo muitas vezes pelo próprio WhatsApp uns clientes que me encaminham vídeos de Kawaii, onde tem lá um cara de terno falando que agora existe um novo direito, que você vai receber um benefício, e se você, né, ele não dá muita informação. E a principal função de um advogado, ele é preventivo. Então a gente tem que esclarecer as pessoas o que é direito, o que não é direito. E essa questão que você fala, assim, que o pessoal sempre diz, que tem uma carta, né? E geralmente essa carta é a carta quando o INSS informa que aquele benefício foi negado. Então a pessoa tem que recorrer a um advogado para que ele, com um olhar mais técnico, analise a documentação que aquela pessoa tem, analise os critérios legais, se é idade, se é contribuição, a documentação como um todo, para poder informar aquela pessoa como é que ela deve agora agir, né? Então, se deve juntar mais alguma documentação, se deve procurar algum órgão, quais são os tipos de documentos que são válidos, né? Porque a gente, às vezes, não sabe o que é que pode ajudar, né? Qual Isso. documento eu posso procurar que vai ser útil para o meu benefício? Então, muita gente procura a gente, tanto pessoalmente, no escritório, como por ligação, pelo WhatsApp. Hoje, muita gente tem acesso e consegue, no mínimo, esclarecer o que aconteceu e, a partir daí, judicializar, se for o caso, para juntar novas provas, para ter acesso ao benefício. Eu acho que hoje a gente está vivendo um momento de muita informação na internet e nós temos também agora as novidades, né? E o Supremo Tribunal vem dando uma série de decisões que favorece o segurado. Então, as gestantes, hoje em dia, ficou muito mais fácil elas terem acesso ao salário maternidade com a contribuição única, né? Mas, para isso, elas precisam procurar uma orientação, né? Junto à agência do INSS, junto a um advogado, para saber como é que deve ser feita essa contribuição, qual é o valor da contribuição, qual é o dia que tem que pagar a contribuição. Então, elas têm direito, mas precisam, antes de tudo, ter informação, né? Verdade. E assim, é importante, porque aqui, doutor, a gente já teve vários outros episódios e a gente vem fomentando o comércio local, cada um na sua especialidade. A gente já teve pessoal da Motopeças, da Martins, e, né? A Ótimo. Merkelli já esteve aqui, conversou pra gente. A gente já teve aqui técnicos da área de arquitetura, marketing, tudo. E hoje, né, estreando a mesa, tem um advogado que também vem para cá fazer nada mais, nada menos que dar informação, Exato. mostrar o serviço, né? E assim, pessoal, o importante aqui é a gente forçar aquilo que a gente vem forçando em todos os momentos. O município de São José da Tapera é um município que tem um comércio forte. E hoje o Elvio está aqui afirmando isso, que ele tanto viu isso, que ele é empreendedor já de Pão de Açúcar, mas Verdade. viu que o município tem potencial e também virou um empreendedor daqui. Doutor, hoje a gente sabe que
o universo jurídico, ele é grande, né? Verdade. Várias áreas e tudo, mas o doutor se especializou na área previdenciária, já partindo da experiência do nosso nicho local, porque o nosso município ele é abraçado por zona rural. Zona rural, muito agricultor, é onde a previdência incide mais. Dentro desse nicho completo, existe dificuldades desses agricultores de acesso às informações do INSS? Você vê que é mais a dificuldade de ter o acesso à informação ou seria a informação errada que é dada, justamente como você falou, vídeos do Kawaii, vídeos do Instagram, de pessoas que tentam fomentar e distorcer essas informações? É um misto muito grande, João, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte: as pessoas elas têm uma cultura, digamos assim, de só procurar o INSS ou um advogado na hora que está precisando. E naquele momento ele está sem quase prova nenhuma. Então ele não procurou antes, com antecedência, ó, falta X anos, e a gente chama de planejamento previdenciário. Então eu tenho que visualizar que mais à frente eu vou precisar de um benefício e desde já eu vou o quê? Constituindo provas da minha situação de agricultor. Então o que me depara muito são pessoas que às vezes estão carentes de prova. Entendi. Então eles até poderiam ter mais se tivessem a informação antes. Então eu acho que hoje o que dificulta muito é o acesso à informação. Essas pessoas não possuem tantas informações. E mais do que isso, nós temos agora também uma deficiência grande no INSS, porque a agência agora está mais limitada a alguns serviços, né? Então a gente sabe que o meu INSS é uma ferramenta digital, uma ferramenta importante, porque centraliza ali em um aplicativo, em um site, os serviços. Mas você imagine que um senhor com 60 anos de idade da agricultura, Verdade. sem alfabetização, como ele vai manusear isso, né? Então gera essas dificuldades e a gente precisa sempre estar esclarecendo ao nosso cliente, esclarecendo a família dele qual é o procedimento, porque se for preenchido de modo errado, vai prejudicar com certeza aquele beneficiário e ele vai terminar perdendo o benefício dele. Entendi. Doutor, a facilidade de nos comunicarmos via WhatsApp ela é muito fácil. Então, eu tô em um sítio da zona rural mais longe daqui, consigo o número do doutor Elvio e coloco. Mas assim, a gente vem sofrendo uma onda, né, de fraudes, né, de pessoas. Então, assim, pessoal, é muito importante de verdade. Os processos públicos hoje facilita muito as pessoas se passarem Verdade. pelas pessoas que não é. Então, você precisa muito hoje saber se realmente aquele número que você está falando já é um número antigo no qual você procurou o doutor Elvio ou qualquer outro advogado de qualquer outro processo seu. Então, é bom a gente destacar isso, né, doutor Elvio? Das seguranças. Quais são as seguranças que você vem passando para os seus clientes nesse momento que as pessoas chegam com novos números dizendo, mudei de número? Como é que você trata isso? Muito importante a gente aqui nesse espaço que nós estamos tendo de alertar as pessoas dos golpes que estão acontecendo. Isso é uma realidade, João. Isso é uma realidade aqui da nossa região, onde muitas pessoas estão sendo prejudicadas por conta do golpe do falso advogado. E o que é que está acontecendo? Eu preciso esclarecer como é o golpe. Esse golpe, o golpista ele entra em contato através de um WhatsApp com a foto do advogado, dizendo que mudou de número, e ele traz informações reais, porque eles têm acesso. Então eles botam ali o número do seu RG, eles botam ali a foto de um documento seu, mas na verdade ele conseguiu aquilo de forma fraudulenta. E ele não pede diretamente um valor. Ele não diz, olha, me faz um Pix para poder liberar, que esse é um golpe antigo. Eles agora pedem um número da conta, em seguida eles encaminham um link, e através desse link eles pedem que as pessoas insiram ali sua senha, de modo que eles fazem quase que hackeiam a sua conta e zeram a sua conta. Então, em vez de pedir a você R$1, R$2, R$10, R$100, eles estão pedindo a senha da sua conta para zerar a sua conta. Então, eu já tive clientes que foram vítimas desse golpe, venham alertando as pessoas que o advogado geralmente não muda de número, a gente se comunica pelo mesmo contato desde sempre, então tem que ter esse cuidado. E quando tiver dúvida, eu estou na dúvida se é o meu advogado mesmo que está me pedindo esse documento, entre em contato por ligação, porque uma grande dica, os golpistas eles não aceitam ligações. Então, a partir do momento que surgir a dúvida, tira ali aquela dúvida ligando para o advogado, por aquele mesmo número, pelo número que você tinha dele. Se conseguir falar, confirmar as informações, a voz é a mesma, né, marca presencialmente. Um caso curioso foi com a minha cliente que caiu nesse golpe, e aí ela disse, então eu vou te ligar. E aí o golpista disse, eu estou em audiência, eu não vou poder atender. E ela confiou.
mas era na verdade um golpe. E ela foi lesada, né? Foi prejudicada. Então, a partir disso, a gente vem realmente trazendo essa informação. Eu já havia postado nas minhas redes. E esse ambiente aqui também é importante para esclarecer as pessoas que está acontecendo muito o golpe do falso advogado. Posso atuar. Então, assim, mais uma vez frisando, é importante você sempre ter, né, doutor, essa segurança que Verdade. você tem com os seus dados. Hoje a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados que resguarda muito você, mas não consegue ainda, essa lei ainda não entrou realmente para pegar, para que todos os nossos dados eles sejam realmente guardados com a segurança que a lei pede. Mas vamos mudar um pouquinho aqui de cenário. A gente sabe que o interior ele é maravilhoso. Eu resido em Maceió, né? Mas criei um amor demais aqui pelo sertão de Alagoas. Gosto de estar aqui, venho para cá, toda semana estou aqui. Minha vida, assim, muito passa por aqui hoje em dia. Trouxe as minhas empresas para cá, são 4 empresas, todas 4 são instaladas aqui. Maceió virou escritório somente de capital, né? Onde a gente recebe os clientes da gente. E aí vem a história, doutor. Como é atender um cliente do sítio? Vamos lá. É muito interessante tudo isso. Inclusive, a gente tem nas redes sociais um vídeo de uma audiência que nós fizemos lá com o Dr. Cleiton, né? Dr. Cleiton Ferreira, que já era muito famoso nessas redes, no TikTok, né? No Instagram. Ele agora é o nosso juiz aqui da região, em Santana do Ipanema. E o cliente do sítio é uma figura, né, diferente demais. São pessoas muito simples e de uma felicidade muito grande. São felizes com o que vivem e do que fazem. E a gente sempre procura ter muita atenção com essas pessoas, porque geralmente são pessoas de pouca instrução. Uhum. Então, primeiro a gente precisa ter esse conhecimento de que aquela pessoa ela não entende tudo, então às vezes o óbvio precisa ser dito. Né? A gente tem o costume às vezes de falar siglas, né? E eles não sabem bem o que é aquilo, então tem um cuidado, eu sempre tenho esse cuidado. E no caso concreto lá do vídeo do Dr. Cleiton, não sei se chegou a ver, mas foi um vídeo que bateu milhões de visualizações, porque o doutor perguntou ao meu cliente se ele era casado. E ele afirmou que não era casado. Mas ao final o juiz perguntou: e você mora com quem? Ele: com a minha esposa. Então o juiz disse: mas você é casado ou você não é? Ele disse: não, doutor, é porque eu moro junto, mas eu não casei na igreja nem estou no papel. Então, para o nosso cliente, ele tem o entendimento de que ele só é casado se for na igreja ou se for no civil. Mas o fato de morar junto para ele não é um Não casamento. é um casamento. Então isso gerou uma repercussão danada, o doutor riu bastante. E depois chamou ainda a esposa dele, que estava lá por coincidência. A gente também foi cliente nossa. A gente conseguiu aposentar ela um mês antes dele. E aí ele chamou ela e perguntou: mas, dona Maria, o senhor Edivaldo está dizendo que ele é solteiro. E ela começou a achar graça e também disse que eles não eram casados no papel, né? Apenas moravam juntos. Isso foi uma resenha danada, mas isso mostra a simplicidade e o entendimento Isso. que aquelas pessoas do interior têm. Inclusive, a gente tem uma questão também com testemunhas, porque o processo judicial a gente tem que levar as testemunhas, né? Isso. E as pessoas do interior também têm o entendimento seguinte: se você perguntar que você conhece, ele só conhece quem ele fala. Se passou na frente dele, ou ele tem o costume de ver, para ele não conhece. Não, sei quem é, mas não conheço. Então também a gente tem que instruir as pessoas de dizer: ó, você conhece porque você é vizinho, então você veio, você presenciou. Pode não ter aquela amizade, né? Amizade, verdade. Mas eles têm também essa distinção do conhecer e do ver de longe. Então a gente precisa sempre esclarecer aos clientes, porque às vezes é uma informação que eles passam de forma errada ali no momento e até no nervosismo, né? Se Isso. pra gente que é advogado, chegar no fórum muitas vezes gera aquela ansiedadezinha, um friozinho na barriga, Isso. mesmo sendo acostumado, imagine para um cliente um agricultor que está saindo ali da zona rural e está indo pela primeira vez num A um fórum, né? Até o ar-condicionado da sala incomoda eles, Incomoda, porque eles não têm verdade. costume. E aí, uma vez eu tive que esclarecer, por exemplo, ainda na porta do fórum, a dúvida era o seguinte: eu disse, olha, o juiz ia perguntar a você se você é amigo íntimo. Aí o cliente disse: mas o que é amigo íntimo? Né? A testemunha perguntou. Aí eu disse: não, amigo íntimo é uma amizade muito forte, né? Aquela amizade que você poderia até mentir pela pessoa. Então você é apenas vizinho. Se perguntar se é amigo íntimo, você vai saber o que significa e vai poder responder com a verdade, né? Porque as pessoas também às vezes não sabem o que significa. Isso. Então é importante da gente também, por parte do advogado, sempre esclarecer o que para mim pode ser muito óbvio, para o meu cliente às vezes não é, né? Eu não sou advogado, sou bacharel em Direito e aí veredei por essas áreas de trabalhar com sistema, trabalhar com agência.
ainda trabalho na parte de planejamento, mas não quis veredar para a área da advocacia. Na minha época, e eu creio que na do doutor, não Sim. existia disciplina para decifrar o matuto, né? Ah, não E, tem, não e tem. isso a gente vê e sente essas dificuldades. Eu falo isso, doutor, porque minha filha, minha esposa estão estudando medicina. Ótimo. E aí, nesses últimos dias, em casa, a gente discutindo que eles estavam estudando Braille. Estavam estudando o surdo-mudo. E eu Isso. puxando e eu dizendo, rapaz, a gente não estudou nem Braille nem surdo-mudo, mas a gente poderia ter cliente na Nessa advocacia, situação, a né? Libra, Nessa né? situação. E é um caso agora que o senhor está colocando na mesa, que é as atividades do povo do sítio, de não saber o que é conhecido, né? O que é conhecido e o que é amigo. O que é amigo íntimo, eles não têm essas coisas. E Não, a essa gente, diferenciação. justamente, então a gente tem isso e aí eu achei muito importante porque a medicina, ela tenta se expandir de um ponto que às vezes as outras áreas acham que não é interessante, né? É verdade. Mas vamos lá. Outro ponto que, em tese, todo mundo que assiste a gente deve estar sempre assim se perguntando, já que a gente está trabalhando de previdência. Eu quero me aposentar. Certo. E aí vem as dúvidas. Existe alguma ferramenta hoje na internet, já que a internet é tão fácil de você buscar as coisas, existe alguma ferramenta, doutor, onde eu possa entrar segura, claro, para a gente não passar por falsos advogados, Certo. e eu possa dizer bem assim, lá eu colocar a minha idade, quanto tempo eu tenho, responder, e essa ferramenta, seja do INSS, ou seja de uma empresa gratuita, dizer que você já tem as condições de se aposentar, ou precisa realmente ir ao escritório para ter essa consultoria. Veja só, João. Nós temos uma ferramenta, como eu tinha dito no início da nossa conversa, muito, muito boa, que é o meu INSS. Então, através do meu INSS, se você está querendo saber quanto tempo falta, como é que está a sua situação para aposentadoria, você vai ter um simulador. Então, acessa lá o meu INSS, ele tem as suas informações do CNIS, as suas contribuições, a sua idade, e lá vai se fazer uma simulação. Mas eu quero abrir aqui também a necessidade de um parêntese, porque o que acontece? Muitas vezes, os locais em que você trabalhou, os ambientes aí que você trabalhou, não fez as informações corretas, não repassou para o INSS as informações corretas, ou tem vínculos que ainda estão em aberto. Então, essa análise mais detalhada é necessário que um advogado faça. E o nome disso chama-se planejamento previdenciário. Então, se hoje eu estou ali numa idade já de 40, 50 anos, eu preciso saber se as contribuições que eu venho fazendo aí há 10, 15, 20 anos, elas estão corretas. Porque se eu for deixar apenas para corrigir isso, quando eu for me aposentar com 65, talvez empresas que eu trabalhei mais jovem nem existam. Então é importante que todos tenham acesso ao meu INSS. É uma informação importante que todos procurem, a cada 2, 3 anos, puxar ali o CNIS, olhar se as contribuições foram feitas corretamente, para dar tempo de, se for o caso, corrigir. Né? E ter uma noção, pelo menos, eu vou me aposentar com qual salário? Né? Muita gente que me procura do urbano pergunta isso, mas eu vou me aposentar com salário mínimo? E aí, se for cedo, ainda está em tempo de procurar outros meios de melhorar o valor da aposentadoria. A gente sabe que o INSS hoje ele tem um teto. Sim. Né? Então, existe um teto de contribuição e um teto também do valor do benefício. E a gente tem que informar o cliente isso. Porque imagine, tem pessoas hoje que possuem empresa, ou então que têm outros empregos e que tem um salário, vamos dar um exemplo aqui, de 10 mil reais. E ele tem um custo de vida, ele tem um costume com aquele salário. Porém, o INSS hoje ele tem um teto de 8. Sim. Então, aquela pessoa tem que estar ciente disso, tem que estar ciente de que, se for o caso, tem que procurar outros meios também, e aí o advogado vai saber orientar de como melhorar a contribuição dele, do que procurar, do que fazer, para no final, ou seja, quando já está mais idoso, mais cansado, não ter uma diminuição aí de renda, né? Então, pessoal, veja só, é muito importante hoje, a gente tem hoje a ferramenta na nossa mão, que é o meu INSS. Uma simulação lá. E isso com essa simulação. Mas o ponto também principal não é só você olhar o que tem no meu INSS. É bom sempre estar passando no escritório, Exato. de tempos em tempos, para verificar se as informações, né, com a base na vida de trabalho que ele tem, se as informações estão no meu INSS devida, se não tem nenhuma informação faltando, não é isso, doutor? Exatamente. Inclusive, tem pessoas que, quando vêm procurar a gente, diz que na carteira de trabalho tem lá as informações e no CNIS não consta, mas quando vem procurar a gente já perdeu a carteira.
já está na segunda carteira. Então, a gente perde provas ali e dificulta um pouco mais a vida daquelas pessoas. Então, recentemente, uma moça com 45 anos de idade me procurou. Ela disse, olha, eu busquei a minha senha, eu quero que o senhor olhe para dizer como é que estão as minhas contribuições. E, por incrível que pareça, ela trabalhava em um município há 15 anos e ela só tem contribuição de 12. Então, ela já orientei a ela o que ela deve fazer. Ela deve buscar ali os contratos que ela assinou na época, ela deve procurar contra-cheque, quais documentos ela tem, se dirigir até o município e pedir uma declaração das contribuições do tempo de serviço dela no município. Entendi. Isso para depois fazer a correção junto com o INSS. O Acha Aqui Tapera é uma plataforma que a gente desenvolveu pensando em justamente fazer isso que o Dr. Évio tá fazendo aqui dentro do município, ajudando. Porque o escritório jurídico, a OAB já disse que o escritório jurídico não deve promover os advogados. Existem várias normativas, né? Verdade. O Estatuto da Ordem fala sobre isso. Mas o Estatuto da Ordem disse que ele tem que apoiar, ele tem que dar consultoria, ele tem que fazer. E é justamente nesse sentido que eu acho que a Quitapera, ele vem fomentando o comércio local. É mostrando o que a gente tem aqui e o que cada profissional consegue entregar. Hoje o escritório do Dr. Évio, ele consegue lhe entregar uma consultoria. E a consultoria, além de ser de graça, ainda acompanha um café. Não é isso, doutor? Isso mesmo, João. Então, como é que eu faço para agendar uma consultoria? Eu estou com uma dúvida. Não sei se eu posso me aposentar agora. Eu tenho 43 anos, mas eu quero tirar minhas dúvidas. Eu não sei como é que está o meu INSS. Eu quero saber se está certinho. Como é que eu faço para ir no escritório e agendar uma consultoria? Pronto. Tanto presencialmente, né, indo pessoalmente no escritório, a gente marca um horário, conversa, eu explico tudo direitinho. Como também hoje existem ferramentas como o WhatsApp mesmo, por ligação, que a gente consegue até mesmo adiantar uma conversa sem a necessidade de deslocamento. Algo que eu quero trazer de destaque aqui, parabenizar a iniciativa, é que muitas pessoas às vezes se limitam muito a pensar que só vai ter profissionais, médicos, advogados em Arapiraca ou em Maceió. Então essa ferramenta que está tendo aqui em Tapera agora é importante, porque mostra que nós temos aqui, tanto eu como outros colegas, né, que são capacitados, que estão aqui à disposição da sociedade, de Itapera e da região. Isso. Tanto do Piau, como de Senador Rio Palmeira, Carneiros. Então, toda a região procura a gente, procura informação, para não ter a tristeza de ter um benefício negado, ou então até mesmo de atrasar o seu benefício. Tem pessoas que poderiam ter o direito ali com 63, mas só estão conseguindo com 65, com até vezes mais idade do que isso. Então, a gente precisa, quanto antes, já fazer esse planejamento previdenciário para ter noção de pelo menos quando já vai ter a boa notícia que é da sua aposentadoria. Amém. Vamos lá, doutor. Eu quero agendar uma consultoria presencial. De quando a quando o escritório está aberto? Todos os dias da semana, só de segunda a sexta, sábado, de que horas? O escritório, João, ele funciona de segunda a sábado, né? Já que aqui em Tapera a feira funciona no sábado, então é um dia mais importante, porque as pessoas já aproveitam que está vindo na cidade para resolver outras coisas e já consegue também entrar em contato com a gente, consegue marcar ali uma conversa e a gente já consegue pelo menos dar as orientações, uma relação dos documentos, dar um encaminhamento para que aquela pessoa procure os demais departamentos que vai ter informações, Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Saúde, na de Educação, porque todas essas possuem documentos importantes e que essas pessoas podem já diligenciar ali, buscando cópias, o próprio cartório, né? Então, a gente consegue orientar para que o cliente busque mais informações e documentos para, então, dar entrada em um benefício. Em benefício. Então, a gente sabe hoje que não é só as pessoas que já estão com as idades próximas aos prazos de aposentadoria que têm que procurar uma consultoria. Mas também aquelas pessoas que estão prestes a se aposentar para não acontecer isso que o Dr. Évio está aqui trazendo para a gente. Ele está dizendo o seguinte, não podemos deixar para a última hora, porque podemos perder provas que estão ali fresquinhas para conseguir depois lá na frente perder uma carteira, não ter como juntar, e o documento é digital e não perder prazo, não é isso, doutor? Exato. Hoje em dia existe a modernização das informações através do e-social. Então, para quem é trabalhador urbano, as informações agora estão mais fiéis. Porém, imagine pessoas que trabalharam lá no final de 80, por exemplo,
eu tenho um cliente que está precisando de 4 anos de contribuição para se aposentar. E ele está com dificuldade. Por quê? Porque esses 4 anos aconteceram lá na década de 80. E nenhuma empresa, nenhum órgão, ele tem mais aquelas informações. Então, se ele tivesse procurado bem antes um advogado, INSS, para ter acesso ao CNIS, ele ia identificar que estava faltando 4 anos de contribuição e tinha resolvido antes. Então, agora ele já passou de 65 e encontra-se com dificuldade de se aposentar. No caso do urbano, o valor do benefício dele já é um pouco mais alto, foram contribuições mais altas. No caso do rural, geralmente a gente, quando passa de 65, tem até que indicar um outro benefício, que é o BPC-LOAS, porque a pessoa geralmente não consegue realmente fazer mais prova nessa idade de 65, né? Entendi. Doutor, quero agradecer a presença. A gente está chegando aqui ao final de mais um episódio do Acha Aqui Cast. Suas considerações finais para nossos telespectadores. Eu quero agradecer demais a oportunidade aqui do João, de toda a equipe, e parabenizar, principalmente, pela iniciativa. A gente precisa valorizar aquilo que tem na nossa cidade, precisamos valorizar os serviços, os produtos que tem na nossa cidade. Então, essa iniciativa aqui, ela está de parabéns, espero que surta bons frutos, e quem sabe se também outras cidades também não tomam como exemplo e possam ter também. Eu acho que seria excelente a gente ir ali através de um aplicativo. Eita, eu estou querendo ter acesso a um médico, a um nutricionista, a um dentista. Então, eu não sei quais tem na cidade. Às vezes a gente não anda em todas as ruas, não conhece as novidades também. Isso. Muitas empresas se instalam na cidade. Então, o aplicativo Acha Aqui Tapera é uma excelente iniciativa e eu gostei demais. É isso aí, pessoal. Hoje você está saindo desse podcast bem informado sobre a sua aposentadoria e quero convidar você para o próximo, porque novidades como essa é no próximo episódio.